Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Saudade que eu estou é bem grande, viu? Mas, enquanto não posso vê-los, eu vou tentar ajudá-los aqui da melhor forma possível. E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu preciso que vocês me mandem, tá? Pelo Iônica, para que eu possa ajudá-los, tá bom? Então, vamos lá. Antes de entrarmos em quarentena, falávamos da voz ativa e da voz passiva. Tá? Veja nos slides aí que a prof preparou, que a voz ativa, tá? Olha esse A grandão aí. É quando o sujeito pratica uma ação. E a voz passiva é quando o sujeito sofre com a ação, tá? Então, voz ativa, o sujeito pratica. E a voz passiva indica que o sujeito está sofrendo com uma ação que foi praticada por alguém, certo? Então, vejam comigo aqui, ó, que gif bonitinho que a prof colocou para vocês aqui. As mulheres observam as galinhas, tá? Então, o que as mulheres estão fazendo? Elas estão observando. E uma vez que elas observam, elas praticam uma ação, certo? A ação de observar. Então, vemos aqui uma voz ativa, sujeito praticando uma ação. O mesmo acontece aí com essas galinhas que estão em cima da mesa ou estão embaixo dela, né, ali no chão, que subiram na mesa, comeram o milho e ciscaram o chão, ou sobem na mesa, comem e ciscam o chão. Vejam que elas também estão praticando uma ação, por isso também temos aí nesta construção a voz ativa. Se elas praticaram uma ação, tá? Então, elas são o praticante, os praticantes da ação, isso indica que nós temos uma voz ativa, tá? Por que voz ativa? Voz ativa indica que alguém está agindo, que alguém está praticando alguma ação. Eu fico imaginando vocês dizendo, mas prof, como é que fica então isso na voz passiva? As mulheres foram comidas pelas galinhas? Não dá para fazer essa construção de forma alguma, tá? O que a gente poderia dizer é que o milho foi comido pelas galinhas, tá? Até porque, né, não tem como as galinhas colocarem as mulheres no espeto, assar e comer, né? Então, vejam que não dá para fazer essa construção, tá? O que a gente pode dizer é que as galinhas foram comidas pelas mulheres, certo? Aí a gente vai. Quem foi que praticou a ação e quem foi que sofreu com a ação praticada por alguém? Então vamos lá. As galinhas foram comidas pelas mulheres. Quem sofreu com a ação? As galinhas, tá? Quem praticou a ação? As mulheres. Nós temos aqui a voz passiva. Por que voz passiva? Foram comidas. Vejam que as galinhas aqui, que são os sujeitos dessa oração, ou, né, elas não podem, elas não estão praticando nenhuma ação. Elas estão sofrendo com a ação praticada pelas mulheres. Foram comidas, é apresentado para vocês aqui como uma locução verbal, tá? Ou seja, dois verbos que indicam apenas uma ação. Então, voz. As galinhas foram comidas, então as galinhas funcionam como sujeito paciente e as mulheres como agente da passiva, porque são elas que agem, são elas que se alimentam das galinhas. Então vejam aí a galera se divertindo, comendo o seu franguinho, muito feliz da vida. Vamos seguir lá. Olhem aqui, os frangos foram comidos pelos convidados, tá? Então, quem comeu os frangos? Os convidados, tá? Então, os convidados comeram, os convidados praticaram a ação. Quem sofreu com a ação? Os frangos, tá? Então, veja que os frangos aqui, eles funcionam como sujeito paciente, tá? Por que é paciente? Porque nós temos os convidados que praticaram a ação.
e foram comidos, temos os dois verbos aqui. Lembram lá? Locução verbal. Foram, verbo auxiliar, e comidos, verbo principal. O verbo comer aqui, ele está apresentado no particípio. Então, algo que fica uma dica para vocês aí. A voz passiva analítica, ela é marcada pela locução verbal, tá? Então, sempre que vocês tiverem, tá? Sempre que vocês tiverem aqui essa construção, essa locução verbal, indicando que um sujeito sofreu com a ação praticada por um agente, tá? Então, essa voz passiva analítica, ela é marcada pela locução verbal. Então, é fácil da gente reconhecer. Temos locuções verbais? Então, temos aí a marca da voz passiva analítica, correto? E o que é particípio, prof? Todos os verbos que terminam em ado ou ido. Falado, cantado, sorrido, mentido, chorado, inventado. Todos os verbos que terminarem em ado ou terminarem em ido, só não vale dizer fazido, tá? Fazido não existe, tá? Mas a gente pode dizer partido, por exemplo. Quando os amigos chegaram, ele já havia partido, tá? Então, veja o verbo partir no particípio, partido, tá? Então, os frangos foram comidos pelos convidados, foram comidos, voz passiva analítica, tá? Porque está marcado aí pela locução verbal. O verbo comer se apresenta aqui no particípio, tá, gente? Os frangos como sujeito paciente e convidados como agente da passiva, tá? Seguindo. Só podem ser apassivados, gente, aqui os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Lembrem lá que os verbos transitivos são aqueles verbos que exigem um complemento, tá? E daí nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento. Eles às vezes até têm, mas eles não exigem, tá? Então, só podem ser apassivados os verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Seguindo, outra coisa que é bem importante que vocês memorizem. Já falamos a respeito disso, mas vamos destacar isso mais uma vez. É comum aparecer aqui agente da passiva na voz passiva analítica, tá? Por que isso? Para que nós tenhamos um sujeito paciente, é preciso que nós tenhamos alguém que pratique uma ação. E quem é que pratica essa ação? O agente da passiva. Lembram lá, eu dei um exemplo para vocês em sala que dizia bem assim: quando a noiva chegou, o noivo já tinha chegado, tá? Então, veja que nós temos aí o sujeito que é praticante da ação, temos a locução verbal também, tá? Vamos procurar outros exemplos aí que nós falamos em sala com vocês também, tá? O menino quebrou a janela da vizinha, tá? Então, o menino quebrou a janela, o menino praticou a ação, então, voz ativa. Agora, quando eu digo a janela foi quebrada pelo menino, o sujeito passa a ser janela. Porém, o menino, ele continua sendo o agente, porque foi ele que praticou essa ação, tá? Então, o agente da passiva na voz passiva analítica, tá? Então, é comum aparecer esse agente da passiva na voz passiva analítica, correto? Então, seguimos lá. Já a voz passiva sintética, tá? O sujeito sofre ação verbal e essa ação verbal, ela é marcada, tá? Ela é marcada pelo verbo da terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. Mas tem o acréscimo do pronome se, tá? Que é um apassivador aqui. E só podem ser apassivados os verbos transitivos diretos ou alguns transitivos diretos e indiretos, tá? E neste caso, pessoal, não ocorre agente da passiva, tá?
Então, não temos agente da passiva na voz passiva sintética. Nós temos agente da passiva lá na voz passiva analítica. Então, memorizem, são duas coisas aí, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, nós temos agente da passiva. Já na voz passiva sintética, nós não temos agente da passiva, correto? Informação bem importante, guardem isso. Seguindo aqui, noticiaram-se os fatos, tá? O verbo noticiar aparece aí na terceira pessoa, é um verbo transitivo direto. Lembre lá que quem noticia, noticia alguma coisa, tá? Noticiaram os fatos, noticiaram-se os fatos, ou os fatos foram noticiados, tá? Então, noticiaram-se os fatos. Noticiaram, o verbo está aqui apresentado na terceira pessoa. Nós temos a partícula se, que nós chamamos aí de apassivadora, pronome apassivador, e os fatos, certo? Seguimos aqui. Vamos lá. Denunciou-se a informação falsa. Verbo na terceira pessoa do singular mais o se, mais o pronome ou a partícula passivadora. E a informação falsa, que é o sujeito no singular. Acompanhem comigo aqui. Sempre que o sujeito estiver, tá? Sempre que o sujeito estiver no singular, o verbo também será apresentado no singular. Quando o verbo aparecer, tá? No plural, é porque o sujeito foi apresentado no plural, tá? Não tenho como dizer denunciou-se as informações falsas. Não, estaria errado. Nós temos que dizer denunciaram-se as informações falsas, tá? O que é que foi denunciado? As informações. O que é que foram denunciadas? As informações, tá? As informações falsas foram denunciadas. Denunciaram-se as informações falsas, tá? Lembrem disso, informação extremamente importante. Sujeito no plural, verbo no plural, mais a partícula se, correto? Então, gente, gravem, memorizem, repitam 1000 vezes isso, tá? Então, nós devemos saber que na voz passiva analítica, nós temos um agente da passiva, ou seja, um agente que pratica uma ação e esta ação ela é sofrida pelo sujeito. Já na voz passiva sintética, nós não temos agente da passiva, certo? Apartamento, aqui nessa construção, aluga-se apartamento, nós não temos um agente praticando uma ação, tá? Nós temos um sujeito que está sofrendo com a ação. Quem está sofrendo com a ação? O sujeito, paciente aqui, que é o apartamento, tá? Então, memorizem isso, muito importante. Atenção. Tá? Sintético é o mesmo que resumido. Ou seja, se a voz passiva é sintética, ela é composta apenas pelo verbo, pelo pronome se e pelo sujeito paciente, tá? Então, voz passiva sintética, verbo, pronome, se e sujeito paciente. Aluga-se, vende-se, ou alugam-se, ou vendem-se, tá? Sempre nesta construção. Correto, gente? Então,